Agora, uma pergunta. Voltando lá, né, que eu te falei dos desafios, né, desse lugar. Teve alguma vez que você já, tipo, você teve que recusar um papel? Você falou assim, cara, isso aqui eu não tem a ver comigo, assim, não? Várias vezes. Várias vezes que feria o que você crê e o que... Várias vezes. Esse é um dos desafios, assim, Sim. né? Porque, aí a outra pergunta. Nesse atuar, como é que é pra você, assim, né? A sua preparação, assim? Porque você vai fingir ali, né? Você vai ser uma outra pessoa naquele... Como é que funciona, assim, pra você? Cara, é simples, assim. Também, né? As pessoas às vezes mistificam muito, né? Não, é um óbvio, tem técnica, né? Você tem. Eu fiz curso de teatro, mas assim, é um jogo. É literalmente um jogo. Assim, é um faz de conta, um brincar de faz de conta, né? Só que. Sério, mas como é né? que é a sua preparação? De tipo assim. Porque o personagem tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma depende, forma, né? Tem por meio exemplo, que uma história. Se tem um personagem histórico, né? Isso eu gosto bastante de fazer, tanto no teatro quanto, né, na TV, fazer... Já fiz, por exemplo, novela bíblica na Record, então isso eu acho gostoso. Então você pegou um personagem que existiu, eu acho né? legal, fazer alguma coisa histórica. Ou não necessariamente uma figura biograficamente, né, equivalente a alguém que existiu, mas pode ser um compilado, né? No caso, o personagem que eu fiz lá na novela bíblica, na Terra Prometida, não era um personagem bíblico, mas assim, tá naquele universo, assim, pra né? poder compor, né, a história. Então, quem que era? Chamava Elieber, que era o irmão da Aruna, que era a mocinha da novela, né? Foi uma participação, assim, eu morri logo no começo, assim. Mas o grande barato, eu acho, é você experimentar essas emoções de situações que você não vive na tua própria vida, né? Isso é a coisa do ator, assim, né? Então, por exemplo, né, eu fiz uma trilogia na Record que ficou bem famosa nos anos 2000, que era dos Mutantes, né? Tem uma galera que cresceu vendo os Mutantes e tal. Então, eu fazia um policial, Beto Montenegro. Então, você pode brincar, né, de viver essa... Né, entendeu? Viver você viver aventura, você viver aqueles conflitos e você... Claro que quando tem uma profundidade, né, você tem uma questão moral e ética também, né? E isso eu acho mais divertido. Inclusive, né, no filme que eu escrevi, que tá na Netflix, o Rodeio Rock, né, que eu coproduzi também. Rodeio Rock, que estreou ano passado com o Lucas Lu, com a Carla Dias, né? Levei 11 anos, pra mim é um milagre de Deus, assim, né? Realmente, isso é um podcast só pra contar da história desse só vai ter que filme, voltar, então. Assim. Mas quem assiste, né, é pro público secular, não é pra todo mundo, mas, de novo, né, eu sempre coloco uma moral cristã, que no filme tem essa coisa de você não abrir mão dos teus valores, você não se vender, né? Você não... quem conhece um pouco de literatura tem até uma referência ao Fausto do Goethe, assim, você não vender sua alma, assim, pro sistema, né? Sim. Então, eu tento sempre colocar no que eu faço, né? Nos quadrinhos, nos roteiros que eu faço, óbvio, é entretenimento, tem que divertir, tem que emocionar, mas além disso, vai ficar uma lição. Tem muita arte niilista, né? Muita arte que não que eu acho que o outro lado usa para literalmente termina em desesperança, né? Só desesperança, né? Só desesperança. E eu subverto isso, inclusive, por exemplo, aqui no Comunhão, né? Que é um de suspense com terror. Eu pego um gênero exatamente que só né, o mal vence no final, sempre o Jason aparece no final, Freddy Krueger aparece, né? É desesperança total, niilismo total, e eu subverto isso, eu quis fazer um material para esse público que consome isso. Já fui já fui em HorrorCon, por exemplo, que é uma feira só de terror e tal, e eu falei, não, eu preciso estar aqui, porque é esse pessoal que precisa ler esse material, entendeu? Né? Interessante. Não é brincando. E uma coisa assim que eu acho interessante pra galera que tá nos ouvindo é como ali na nossa infância há vários indícios do propósito de Deus na nossa vida. Olha, eu posso falar pela minha vida. É muito doido, porque você é atraído a uma locadora, você começa a trabalhar, entendeu? Um trabalho simples, vamos dizer assim, de um atendente, né? Que é uma porta de entrada, né? Um trabalho porta de entrada.
mas que tem tudo a ver com o que Deus ia fazer na sua vida. Eu digo que foi a minha primeira faculdade. Depois eu fui fazer faculdade de cinema, mas muito do que eu... Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, né? Tinha muito professor, quando eu ia falar de algum filme, principalmente filmes mais, né? Cinema russo, Cidadão Kane, eu já tinha visto tudo isso, né? Sabe assim? Cinema europeu. Nós temos um viciado aqui, viu? Por nada, troca uma ideia. Natan Mas é isso, quer dizer, o que você falou é realmente, porque, por exemplo, né? Eu cresci lendo quadrinho, né? Meu pai era leitor de quadrinho. É mesmo? Quadrinhos adultos, né? Que por mais que já tinha naquela época, né? Apesar do pessoal ainda no Brasil achar que é só para criança, mas já tinha quadrinho adulto que o meu pai lia, inclusive lia escondido, porque tinha quadrinho erótico e tudo assim. Mas antes de eu ser alfabetizado, ele comprava, né, quadrinho para mim de super-herói, Turma da Mônica e tal, e ele já lia. E hoje, né, já tem 10 anos que eu faço quadrinho, né? Pois eu quero até que você fale um pouco mais deles aqui. Mas assim, só para falar como tá lá, né? Como tá lá, né? E eu sempre tive essa coisa com história, assim, sabe? História é um fenômeno humano, né? História, desde que o homem existe civilização, a gente conta história. A gente conta história, né? Sentado em volta de uma fogueira, né? Na Grécia Antiga era uma forma de você estabelecer tabus sociais através do teatro, né? Na época era ligado tanto com religião quanto política, né? O teatro em si era não era só diversão, tinham outros elementos. Teria um aspecto mais ideológico, né? De ensino. Tinha. Mas é uma forma da gente reavaliar individualmente a nossa própria vida, porque a gente conta a história da nossa própria vida para nós mesmos, né? O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E esse é o Aristóteles tem um livro chamado Poética, onde ele estabelece basicamente a regra né, de história, como se contar uma história, de narrativa. E ele fala do tal dos 3 atos, né? A história geralmente tem começo, meio e fim. E todos nós temos um passado, um presente e um futuro. Então, né, é uma coisa que semanticamente faz parte da nossa experiência humana. A Val estava lendo um livro que foi muito interessante, eu não vou lembrar o nome. Mas o cara propõe, ou a mulher propõe, uma certa terapia, vamos chamar assim, né? Um caminho de cura, de você rever a narrativa da sua história. Sim. Então ela ensina você, como é que você narra a sua história? E aí ela mostra uma forma de você agora fazer uma releitura da sua história e começar a contá-la de um outro jeito. Tem uma coisa chamada anamnese, né? Do pessoal... fazer essa... Inclusive o Jordan Peterson recentemente tem um curso dele, basicamente o que ele faz é isso, assim, né? De fazer com que a pessoa veja no macro, assim, porque muitas vezes você fica preso no momento que você está vivendo e às vezes você não consegue ver essa ação. E a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela pega... claro que tem personagens bíblicos que você acompanha eles desde o nascimento até a morte, tipo Moisés, mas tem outros que você pega uma fatia da vida do cara, né? Ou você pega talvez o momento mais decisivo, Gideão, por exemplo. Você não pega a vida inteira de Gideão, você pega uma fatia da vida de Gideão, que talvez seja a fatia que vai mais servir para nós, para todo mundo, né? Como exemplo de ação, né? Porque isso, em toda a história, né? Um personagem é um modelo moral. Na verdade, um personagem, ele representa como se fosse uma moral, né? E o padrão de ação no mundo, né? Isso... Tô quebrando um pouquinho aqui, né? Mas muito legal. Desconstruindo um pouquinho só para... Inclusive eu tenho um curso também que eu criei, que tá numa plataforma chamada Savoir, para quem quer contar história. Porque de uns anos para cá, inclusive no mundo corporativo, ficou meio famoso, né? Sim. Mas porque simplesmente o nosso cérebro, ele absorve informação muito mais fácil através do lado direito, que é emocional, do que do lado analítico, assim, do lado esquerdo, entendeu? Claro, você vai pegar uma matemática e tal, mas mesmo numa palestra de uma empresa, se você fizer uma exposição meramente, né, analítica, assim, agora se você tem um tipo de retenção, se você consegue traduzir isso de uma forma de história, a gente absorve mais fácil. Eu pregando, é impressionante, assim, você vai pregar, às vezes você vai ali, 50, 1 hora, e é muito complexo alguém manter a atenção por 1 hora, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo hoje.
E aí é muito interessante, assim, você vai explicando um conceito bíblico ali e tal, e o grego, não sei o quê, né? Aí você vai vendo a pessoa, vai vendo a pessoa perdendo, assim, já começa a olhar no celular. Olha quando você fala assim, deixa eu te contar uma história. Exato. Cara, parece que as 500 pessoas param, assim, né? É um botão, né? Não é à toa que Jesus usava a parábola, né? Porque isso, ele podia a Bíblia, aplicar 66%, teologicamente, né, todos os conceitos, mas ele chega, não, conta uma história de um, né, E a Bíblia, 66% é narrativa. Exato. Então ela é uma grande porque história. Na verdade é isso, o nosso cérebro vê a realidade assim, né? A gente vê a passagem do tempo dessa forma, a gente decodifica, né, a realidade dessa forma, né?